Deus é bom. Esse tempo de ministração na palavra, no culto, é um tempo muito especial. Não é porque eu estou aqui hoje. É certo que nós não podemos viver só do alimento que sai aqui do altar aos domingos, não é verdade? Mas que Deus tem algo especial preparado nesse momento para nós, Ele tem, não é? Porque Deus é bom. Então, que a gente possa desfrutar, e eu costumo brincar que esse é o momento restaurante da igreja. Só que o momento restaurante é onde você não tem acesso ao cardápio. Quem escolhe o cardápio é Jeová. Vem direto do fogão dele, para nós nos alimentarmos nesta manhã. Amém? Temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos de desânimo, temos vivido tempos de que todas as notícias parecem que não são boas. Eu não sei você, mas eu não consigo mais assistir o telejornal da televisão. Não sei você. Eu não consigo mais. É uma coisa insuportável. Só desgraça, só desgraça. Eu não consigo. Às vezes eu estou passando, mudando os canais, eu vejo o telejornal, eu já pulo, porque não dá. O negócio está difícil. E, historicamente e biblicamente, muitas épocas se passaram assim. Historicamente e biblicamente, já tiveram tempos parecidos. E nesses tempos, aonde as notícias eram más, e nesses tempos, aonde a gente só se ouvia notícia ruim, Deus olha para o povo e diz assim: é tempo de conquistar. E o Senhor diz para você hoje: é tempo de conquistar. Amém? Quando todo o que é natural está oposto àquilo que Deus fala, Deus quer agir de uma forma sobrenatural na minha vida e na sua vida. Amém? E eu quero ministrar hoje uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu espero que essa palavra possa te inspirar a que você possa confiar no Senhor e sair daqui entendendo que hoje, agora, não é tempo de recuar, não é tempo de se esconder, não é tempo de ficar parado, é tempo de conquistar. Amém? Eu quero que você receba essa palavra, que você saia daqui, e eu quero compartilhar alguns textos da palavra, que está lá no livro de Josué, e que o Senhor vai nos revelar princípios tremendos, lições tremendas, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, o que é que nós temos que fazer de fato, para que a gente possa conquistar. Eu creio, eu estou vivendo debaixo dessa palavra, eu estou andando debaixo dessa palavra, porque eu sei que hoje é tempo de conquista. E aquele que crê nessa palavra, e aquele que receber por fé essa palavra, vai desfrutar do melhor de Deus, talvez no tempo de uma das maiores crises que já tiveram nessa terra. Amém? Por quê? Porque você pode estar vivendo num deserto. E afinal de contas, por vezes, a gente sempre tem pelo menos uma área da nossa vida que ela está no deserto, sim ou não? Às vezes você está com a tua situação financeira, está tudo certo, o teu casamento está tudo certo, e de repente talvez você tenha um problema lá com o teu filho, talvez você tenha um problema de algum relacionamento, e aquilo ali se torna um deserto na sua vida. Aquilo ali parece que te torna seco, te torna em sequidão. Não é verdade? Tem algumas áreas da nossa vida que, por vezes, se a gente não tomar cuidado, nos torna amargos. Mas nós somos
um povo diferente, amém? Sim ou não? Nós somos um povo diferente. Nós somos, o crente, ele é meio doido. O crente, ele não bate bem das cacholas. Não é verdade? Onde está todo mundo falando uma coisa, o crente fala outra, os caras falam, meu, esse cara vive aonde? Onde esse cara está vivendo? Esse cara vem aqui agora falar tempo de conquista. É tempo de ficar quietinho, esperar as pauladas vir. Não é não, gente. Nós temos que, a cada dia, aprender a nos mover por aquilo que Deus fala que nós somos. Amém? Você tem duas formas de acreditar. Você acredita no que você é, pelo que você vê no espelho. 3 formas. Você acredita naquilo que você é, pelo que as pessoas dizem que você é, ou você de fato crê e diz o que Deus fala que você é, e você crê naquilo que Deus fala que você é, e não está nem aí, nem para aquilo que você vê no espelho, e não está nem aí, nem para aquilo que as pessoas te falam, mas você crê naquilo que Deus fala que eu sou, amém? E Deus nos chamou, sabe para quê? Para conquistar, aleluia! Deus nos chamou para conquistar. Aí você pode olhar no espelho e você não tem nenhuma pinta de conquistador. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, poxa, você não serve para nada. Mas Deus olha para você e diz assim, eu te chamei, meu filho, para você conquistar, para você alcançar lugares altos. Foi para isso que eu te chamei. E aí, nesse momento, pesa uma dúvida. Em quem eu vou acreditar? E sabe de uma coisa? Eu escolhi acreditar em Deus. Eu escolhi acreditar em Deus. Eu escolhi não acreditar nas circunstâncias, não naquilo que os olhos naturais vê, mas eu decidi crer naquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Deus não erra. Amém? Deixa eu pôr meu óculos novo aqui. Eu já vim combinando hoje com o grupo de louvor, amém? Glória a Deus. Vamos lá, querido. Abra aí a sua Bíblia, ou se o Vlad puder colocar ali. Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu não sei quantas vezes você já ouviu essa palavra. Eu já ouvi um montão. Um montão de vezes eu já ouvi essa palavra. Mas Deus tem algo para revelar para nós esta manhã. Amém? A partir do verso 5 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E o 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Há uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Há uma promessa de Deus. Deus separou um povo, Deus escolheu um povo, e nós fazemos parte deste povo, que Deus escolheu lá em Abraão, amém? Você está comigo? Nós fazemos parte desse povo, nós somos um povo escolhido por Deus, da mesma forma como Abraão foi escolhido. Esta promessa de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida, e Deus, Ele coloca sobre nós um potencial de conquista. Deus coloca sobre nós um potencial para avançarmos. Deus coloca sobre nós um potencial para que a gente possa conquistar. E Deus vai nos dando as direções, Deus vai nos dando as revelações e a gente avança. Amém? Queridos, prova disso, aquilo que o apóstolo Aires acabou de falar aqui. Sobre o projeto. Todo mundo faltando dinheiro, recuando, não indo para frente. E Deus olha para ele e diz, avança, vai que eu estou contigo, pode ir.
Eu estou lá, cara, eu estou garantindo. Pode ir que eu estou com você. E aí você pode, colocando aqui no caso do nosso apóstolo, ele poderia olhar para a circunstância e dizer, gente, mas olha a crise, mas olha a prefeitura não tem dinheiro, mas olha isso, mas olha aquilo. Tantas desculpas que a gente tem fácil para nos trazer um conforto para a nossa alma e a gente se sentir aquele bichinho de Jacó, não é? A gente gosta de sentir, quando Deus, aí você vai ter um respaldo bíblico que diz que, não, mas Deus falou que eu era um bichinho de Jacó, não é? Aí você diz, não, mas Deus falou que eu era um bichinho, aí você fica buscando um consolo para a tua alma, para se sentir o bichinho de Jacó, e que as pessoas olhem para você e digam assim, não dá, né? Ele é o bichinho de Jacó, não vai dar para avançar, não vai dar para seguir. Quando Deus fala que nós somos o bichinho de Jacó, Ele está se referindo à nossa vida com relação à pessoa do nosso Deus. Nós, perante o nosso Deus, não somos nada, não somos ninguém, somos um nitrato do pó de nada. Mas esse nitrato do pó de nada, Deus dá uma mensagem e diz, vai que eu garanto. Não é? Eu não sei quantos de vocês tiveram irmão mais velho, eu tenho irmão mais velho. E irmão mais velho tem algumas vantagens e outras desvantagens. Por exemplo, eu apanhei pra caramba dos meus irmãos, né? Porque eu era folgado, ia mexer e tomava pau deles, né? Mas, em compensação, quando eu entrava na escola, o meu irmão mais velho estava lá. Então, quando eu entrava no Senai, o meu irmão mais velho estava lá. Então, meio que eu me sentia meio seguro e meio garantido. Por quê? Porque quando a gente faz Senai, a gente chama o cara que entra de CP, não sei quantos conhecem essa história. CP é candidato a peão. Então, é CP quem faz Senai. E quando você entra como CP, como qualquer lugar, você como novato, todo mundo quer tirar uma casquinha em cima de você. Mas quando eu entrei como CP, meu irmão já estava no 3º grau. Então, que bom é que quando alguém chega e diz assim, ó, você não mexe com ele não, porque ele é meu irmão, tá? Então, falava para mim assim, você pode ir que eu garanto. Oh, que coisa boa. Não é? As moças que têm irmão mais velho, né? É uma luta quando vai namorar, né? Porque o cara não deixa, né? Mas, em compensação, ninguém mexe com ela. Porque o irmão mais velho garante. É ou não é? Então, que palavra boa é que Josué recebe quando Deus diz assim, olha, Josué, você viu a vida de Moisés? Você acha que eu garanti o que Moisés fazia e falava? Senhor, o Senhor mostrou que o Senhor estava com Moisés. Pois é, Josué, da mesma forma, eu também vou estar contigo. Mas aonde ele estava naquele momento, aonde ele recebeu essa palavra? No deserto. Aonde ele estava no momento em que Deus o chamou para ir para algo novo? Ele estava no deserto, tinha lá um monte de gente murmurando em volta dele, porque, gente, eu vou te falar, liderar murmurador, só a misericórdia de Deus. Não é verdade? Só a misericórdia, o povo murmura por tudo. E ele estava naquela, pensa que gelada que esse cara entrou. Moisés já estava por aqui daquele povo. E Deus coloca ele para dar continuidade naquele trabalho que Moisés estava falando. E Deus dá uma promessa para ele. E diz, Josué, sabe o que você tem que fazer? Você tem que só acreditar. E você tem que confiar que realmente essa obra não é tua. Que realmente eu chamei você para conquistar alguma coisa, para que o meu nome seja glorificado. Eu realmente te chamei para que você possa cumprir algo que não é nem do seu tempo, era antes de você, já estava nos meus planos. Querido, às vezes a gente se acha. Às vezes a gente acha que nós somos os caras,
que nós vamos cumprir o plano de Deus. O plano de Deus já está traçado antes da gente existir. E Deus simplesmente procura pessoas para dizer, cara, vai que eu garanto, vai. Se você não for, vai pegar o outro, fala, vai que eu garanto. E o outro vai. Mas a honra e a glória tem que ser do Senhor. Muitas vezes, eu acho que talvez nós temos pregado pouco sobre a soberania e a graça de Deus nas nossas vidas. Deus é soberano. Deus sabe exatamente o que está passando na sua vida e na minha vida. Não escapou nada. Está tudo sob controle. Não tem nada que Deus olhou e falou assim, ops. E agora? Esse vocabulário não sai da boca de Deus. Está tudo sob controle. E Ele ama a mim e a você, porque nós somos filhos. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente olha para Deus e fica pensando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como é que não é, fica se angustiando. Quando a única coisa que você tem que saber e ter certeza é que Ele te ama. É que Ele cuida de você. É que os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito é de bênção. E que nada está fora do controle de Deus. Amém? Quando você entende essa palavra, você fica com a tua alma protegida. Você fica com a tua alma segura. Você fica com a tua alma sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Não que a gente não tenha que fazer a nossa parte, não é isso que eu estou falando. Mas por vezes a gente está tão agitado no meio das coisas que nós temos que fazer, que a gente esquece que Deus está ali, porque Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em que a gente possa conquistar. Amém? Vamos partir para o capítulo 2, verso 1. Josué, capítulo 2, verso 1. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes, ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que as chamava Raabe, e pousaram ali. Olha que coisa interessante. Primeiro Deus dá uma palavra, e agora Deus começa a dar algumas estratégias para que se cumpra aquele propósito perfeito de Deus para a vida de Josué. Deus começa agora a delinear algumas coisas que ele tem que fazer, mas sempre sabendo que Deus está no comando e que qualquer coisa que eu vou fazer é porque está nos planos de Deus para cumprir um determinado propósito, seja na minha vida, na minha casa, na minha comunidade, na minha igreja local, seja onde quer que eu faça parte, seja onde quer que eu esteja inserido. Amém? E olha só, uma das coisas que eu aprendi aí é que Deus disse para Josué assim, Josué, você precisa olhar o tamanho do teu inimigo. Você precisa conhecer o tamanho do teu inimigo, para que você não se surpreenda quando você chegue lá, para que você saia daqui já sabendo que você não é suficientemente bom para conseguir fazer esse negócio sozinho. Amém? Então Deus já mostrou para Josué o tamanho da bucha que ele ia encontrar. Mostrou para ele, para que qualquer tentativa de que a glória fosse para ele, definitivamente fosse anulada. E mandou que fosse lá olhar. E os espias viram como é que estava o negócio. E que coisa interessante é que, não vou ler todo aqui o livro de Josué, mas interessante é que quando eles foram lá conversar com a Raabe, né, qual foi a notícia que veio, que a Raabe trouxe para eles? E disse assim, olha, eu vou trazer na minha tradução super atualizada, né? Cara, nós já sabemos que vocês vão vir aqui,
vão tomar esse lugar, porque o Deus de vocês é grande demais, está todo mundo aqui morrendo de medo. Ele foi só olhar. Quando ele chegou lá, ele viu, e eles usam um termo lá, né, que desmaiaram-se os corações. Pensa um coração desmaiado, deve ser uma coisa bem prostrada, né? Deve ser uma coisa bem... O cara está lá, esse termo que ela usou, olha, quando ficaram sabendo, por quê? Porque eles ouviram o que esse Deus ele era capaz de fazer. E agora vocês estão aqui espiando a terra, está todo mundo com medo, está todo mundo já sabendo. Ó, quer saber de uma coisa? Eu já sei que você vai entrar aqui, então, se eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar. Você não mexe na casa do meu pai, os meus irmãos, nas minhas irmãs, que eu não conto nada que você veio. Porque essa própria Raabe já sabia aquilo que Deus ia fazer lá na cidade de Jericó. Não é tremendo isso? Então, quando foram, ao mesmo tempo que eles viram que eles por si só, porque eles estavam tão sitiados e tão fechados, que a palavra diz que eles não entravam e nem saíam de Jericó, para não correr nenhum risco, né? Porque o assaltante, na maioria das vezes que ele vai entrar numa casa, ele fica esperando alguém entrar ou sair, né? Se a casa está toda fechada, ninguém entra, ninguém sai, é mais difícil para ele. Então Jericó estava assim, ninguém saía, ninguém entrava. O negócio estava lacrado, o negócio estava impossibilitado de qualquer ataque do inimigo. Mas a Raabe disse, olha, esse Deus de vocês aí, o cara é o cara. Nós já sabemos que nós não vamos poder resistir, porque Ele está com vocês. Olha que coisa tremenda. Então, o que é que nós precisamos apenas saber para a gente conquistar? Nós precisamos apenas saber que Deus está conosco. Que Deus é conosco. Que Deus está o tempo todo conosco. Que Deus está preocupado com a gente. Que Ele quer que se estabeleça o melhor dEle para as nossas vidas. E muitas vezes a gente fica se preocupando. E a gente não consegue crer, porque assim, eu não sei você, mas quando eu estou no deserto, a minha maior luta é manter a minha lucidez espiritual. Essa é a minha maior luta. Eu não estou preocupado se eu vou fazer, se eu vou avançar, se eu não vou, mas eu preciso ter essa lucidez espiritual. Porque no meio da batalha, quando você está lutando, quando você tem uma tendência muito, muito, muito grande de deixar as coisas espirituais e tentar dar o teu jeito. Aí você não quer mais ir para a igreja. Aí você não quer orar mais. Aí você não quer mais ler a Bíblia. Ou é só comigo que acontece? Hã? Não é? Então, em meio à batalha, o que você precisa? Aí sim é uma questão de sobrevivência. É você saber que Deus é contigo. E você se aproximar desse Deus. E não importa o tamanho da onda que está vindo. Sabe, eu gosto muito de ir com os meus netos na praia. E levo eles nas ondas. E eles querem ir no fundão comigo. Os pais não levam, mas o vô leva lá no fundão. E quando vem a onda, eles se sentem seguros, sabe por quê? Porque eu pego esse corpinho meu aqui, esse corpão, e viro eles de costas e ponho para receber a ondada. Não é? E eles ficam lá, pode respingar alguma coisa, fica com a carinha assim, mas eles ficam seguros, por quê? Porque a onda pode vir. Quando eles estão comigo, a onda não deixa de vir, mas eles têm a certeza absoluta e a segurança. Quando eu estou com meu vô, a onda não me pega. Não é? A onda não me pega. Por quê? Porque quando eu estou com meu vô, ele dá um jeito, segura, a onda bate nele, mas não bate em mim. Então, quando a gente sabe que Deus está com a gente, esse é o segredo. A gente se sentir de novo como criança. E saber que está no colo do seu pai, do seu vô. Que quando vier onda, não vai deixar você cair, rolar no meio da areia. Não vai deixar.
O teu pai, o teu avô vai segurar você de um jeito, ele pode até afundar, beber água, mas vai segurar você em cima. Amém? Se nós que somos maus fazemos isso, fala aí. E o nosso Deus? Aleluia. Vamos passar para o capítulo 3 de Josué. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor mandou um recado para nós. Vocês querem avançar? Vocês querem conquistar? Então, se santifiquem. Estejam preparados. Ao contrário do que eu disse, da gente se afastar das coisas espirituais, a gente tem que ir se santificar aí, no sentido da palavra, é a gente realmente se separar para Ele. É nós estarmos separados para Deus. Uma das coisas que eu imagino que entristece muito o coração de Deus. Eu me lembro, eu posso estar errado aqui, os pastores e apóstolos me ajudem se eu errar o versículo, mas se eu não me engano é em Levíticos, lá para o capítulo 10, o Senhor fala assim para Arão: olha, você, quando entrar na tenda da congregação, nem você nem teus filhos vão tomar bebida forte, para que o povo saiba olhar em vocês e ver a diferença do santo e do profano. Amém? Uma das coisas que entristece o coração de Deus, quando a gente faz uma bagunça entre o santo e o profano. Quando a gente não sabe separar e discernir o que é santo e o que é profano. E às vezes essa palavra profano, ela tem uma conotação tão forte, que às vezes a gente acha que profanar alguma coisa é quando você faz aquelas coisas terríveis e tão sacrilégios, aquelas coisas. Mas a etimologia da palavra profano quer dizer tornar simples. É isso. Às vezes a gente torna simples aquilo que devia ser santo, separado. Às vezes a gente quer incluir nas nossas vidas, nos nossos hábitos, a coisa que é simples. Mas às vezes essas coisas que são simples são profanas. Porque aquilo que não é santo, ele é profano. Então nós temos que tomar cuidado para santificar a nossa vida. Ter uma vida separada para o Senhor. Ter uma vida, por quê? Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Nós, de fato, temos que ser um povo diferente. E esse povo é diferente por quê? Porque é um povo consagrado, é um povo separado, é um povo santificado. A gente vem de uma cultura romana, onde santo é aquele, imaculado, perfeito. E a Bíblia nos ensina que o santo é aquele que simplesmente tem uma vida separada para Deus. Então você pode ter uma casa santa, uma casa separada para Deus, onde você faz lá a tua célula, leva as pessoas para ministrar. Você pode ter um carro santo, onde você pega e dá carona para as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. Então você pode ter muita coisa santa na sua vida, separada para as coisas de Deus. E esse é um dos pontos em que eu vejo que nós pecamos muito. Esse é um dos pontos que a gente muitas vezes tem impedido a nossa conquista, porque a gente ainda não está conseguindo realmente separar a nossa vida e entregar a nossa vida para Deus. Às vezes, nós muitas vezes separamos algumas áreas da nossa vida, mas o meu negócio não dá para ser santo. O meu negócio vai ser meu, e eu tiro fora. Ah, não, a minha vida sexual com a minha esposa não dá para ser santa, eu vou arrancar fora isso. Ah, e sei lá mais o que mais, a gente pode colocar e separar, e tentar ter uma vida santa, e algumas áreas da nossa vida a gente não ser. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. No verso 6, próximo aí, Vlad. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto, ou da aliança,
e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Deus começou agora a ensinar o caminho que eles tinham que passar, atravessar um rio, para chegar do outro lado do rio, na cidade que naquele lado do rio estava a cidade de Jericó. E Deus disse para os sacerdotes: vocês são os primeiros, vocês vão na frente, viu, Ricardinho? Nós estamos lascados, nós vamos na frente, nós vamos primeiro. E Deus mandou eles irem primeiro, porque tinha que atravessar um rio. E eu li alguma coisa, algum tempo atrás, sobre esta época, e essa época o rio estava em cheia, época de cheia, e já tinha transbordado as duas margens do rio Jordão. E eles tinham que atravessar, e aí Deus falou para os sacerdotes: vocês peguem a arca e vão na frente do povo. Vocês vão mostrar o caminho para o povo. Então, você vai atravessar. Vamos lá. Vamos para o verso 15 e 16 agora. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da seca. Aí, está na Bíblia. Foi na Bíblia que eu li. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe à altura de Adã, cidade que estava junto a Zeretã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Olha para mim aqui. Vamos imaginar essa cena. Você tem que atravessar um rio. E você está com a arca. Você é o sacerdote. E o povo está tudo atrás de você, porque Deus mandou que ficasse a uma certa distância, porque não podiam se aproximar da arca. A gente já viu o que aconteceu, né? Lá na época de Davi. Quem tocou indevidamente na arca. Mas tinha que ficar essa distância. E Deus mandou que eles andassem, que eles marchassem. E eu quero trazer esse princípio e essa palavra profética sobre a sua vida. Hoje nós estamos parados em frente ao Jordão, e Deus está nos dando uma ordem: marche, siga, não fique parado. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. E a Bíblia diz que se eles ficassem parados, eu acho que eles estavam lá até hoje, paradinho, um monte de esqueletinho com a arca nas costas. E eles não iriam conseguir atravessar aquele rio, mas, pela fé, eles colocaram o pé nas águas. E a Bíblia diz que no momento em que eles colocaram o pé nas águas, presta atenção nisso, houve uma ação de fé, uma ação de confiança, uma ação de certeza que eles iriam atravessar aquele rio. E a Bíblia diz que no momento em que eles colocaram o pé, as águas, não sei quantos metros para trás, formou um paredão de água. Meu Deus do céu. E daquele paredão para cá, a água desceu tudo sentido mar, e ficou o rio todo seco. Sabe por que esse rio secou? Primeiro, porque Deus mandou, mas segundo, porque eles ousaram crer, aonde as circunstâncias estavam todas desfavoráveis, que se eles colocassem e dessem o primeiro passo, Deus faria a parte dele. Sabe o que cabe a nós fazer? O natural. O sobrenatural deixa para Deus. Você não vai conseguir fazer o sobrenatural. Não adianta. O sobrenatural vem de Deus. O que cabe a nós é a gente obedecer, crer, confiar e saber que Deus está com a gente. Não é tremendo isso? Oh, aleluia! E aí eles passaram do lado de lá, do rio.
E aí eles chegaram lá, aí está Josué 4:9. A primeira coisa que Josué mandou fazer, amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés do sacerdote, que levavam a arca do pacto. E ali estão até o dia de hoje. Deus gosta dessas coisas. Deus não mandou ele fazer um altar, mas Josué foi por gratidão. E disse, vamos fazer um memorial aqui, para que a gente nunca esqueça o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós. Você tem conseguido ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida? Quanta coisa boa Deus já fez para nós, hein? Fala aí. Muita coisa boa Deus já fez para nós. E às vezes a gente esquece, porque quando você está no deserto, você esquece das coisas boas que Deus fez. Não é verdade? Pois na hora quando você estiver no deserto, é hora de você começar a glorificar Deus por tudo que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele ainda, que você nem sabe ainda que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Aí no 5, verso 2... Josué 5:2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e circuncida a segunda vez aos filhos de Israel. E o 3. Então Josué fez faca de pederneira e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aaralote. Sabe o que é faca de pederneira? É faca de pedra, meu querido. É a lasca de pedra. Ui. Um detalhe. Eu não sei se você sabia. A criança, ela tem um ciclo de coagulação de sangue. E no 8º dia, a criança quase não sangra. Quantos sabiam disso? No 8º dia, a criança quase não sangra. Tamanho nível de coagulação que ela tem no 8º dia de vida. Fala assim para o teu irmão, Deus é bom, né? O cabra sabe tudo, hein? Fala aí. Deus sabe tudo. E aí Ele manda circuncidar os bebês, que dia? No 8º dia. Só que aqui era tudo marmanjo. Fazia 40 anos que ninguém era circuncidado. E aí pensa aquela faca mal afiada, não é um bisturi laser não. Aquela faca que talvez tem que bater umas 3, 4 vezes para cortar assim, ó. Ui. E aí Deus mandou circuncidar de novo, refazer uma aliança para o povo entender que desde que eles estavam no deserto, eles ainda não tinham sido circuncidados. Desde que eles estavam no deserto, precisou passar uma geração para Deus mostrar e fazer uma geração nova, que entendia e aceitava e compartilhava essa aliança com Deus. Amém? Às vezes a gente fica mais tempo do que devia no deserto, sabia? Às vezes a gente fica tempo demais no deserto. Por quê? Porque Deus está formando em nós um entendimento da aliança que Ele tem comigo e com você. A gente precisa entender essa aliança. E às vezes a gente não entende. E aqui o povo teve que ser circuncidado, voltado para as alianças. Porque não adianta, cara, o povo judeu é um povo diferente. Você acredita ou não acredita, gosta ou não gosta, ele é um povo diferente. O Nicolau que fala isso, né? Ele tem vestimenta diferente. Ele tem o corpo marcado de forma diferente. É um povo todo diferente. Mas é um povo que entende da aliança com Deus. Entende muito. Eu estava ouvindo um dia uma conversa de um judeu messiânico.
uma entrevista, na verdade, na internet. E eu não vou entrar aqui teologicamente, se está certo, se está errado, mas vou compartilhar o que ele falou. E ele disse que a primeira noiva de Deus foi Israel. Israel casou com Deus. Então Israel já é a noiva de Deus. E a igreja é a noiva de Jesus. Mas a noiva de Deus é Israel. E quer saber de uma coisa? Eles fazem um memorial da Páscoa. E num dado momento desse memorial, eles começam a lembrar a lua de mel que eles tiveram com Deus no deserto. Ah, peraí, você vai casar com alguém e vai levar tua esposa para o deserto na lua de mel? Não é? Então, querido, a nossa visão de deserto ela é distorcida daquilo que Deus tem para nós. A nossa visão de deserto é totalmente distorcida. Por quê? Porque se você vai casar com uma moça, você vai querer levar ela no melhor lugar que você puder levar. Onde as tuas posses alcançarem, não importa onde é, mas é o melhor lugar que você consegue levar. Ou não? Ou estou errado? Não é? E Deus levou o povo de Israel para onde? Para o deserto. E aí eles dizem que eles têm saudade desse tempo, porque foi o tempo que eles passaram com mais intimidade com Deus em toda a história. Foi o tempo do deserto. O tempo em que eles ouviam Deus, um tempo em que eles andavam com Deus, um tempo em que Deus falava com ele. Então, o tempo de deserto é tempo de ouvir Deus. Não é tempo de se descabelar. É tempo de ouvir Deus. É tempo de ser ministrado por Deus, porque Deus quer fazer uma aliança, uma nova aliança com a gente, para que a gente possa sair dessa mesmice aí e passar por uma nova etapa da nossa vida. Amém? Aleluia. Aí, Josué 5:10 agora. Quero que você preste atenção nisso. É 10 até 12, viu, Vlad? Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas planícies de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Aleluia. Aleluia. Quando eles saíram, atravessaram o Jordão, eles estavam em Gilgal, estavam nas planícies já de Jericó, para avançar para Jericó. Deus de novo mandou eles serem circuncidados e agora comemorar a Páscoa, comemorar a saída do Egito, comemorar Páscoa para judeu é libertação. O sentido da Páscoa para eles é favor de Deus sobre a vida deles. E aí eles então celebram a Páscoa. E essa palavra aqui um dia falou muito comigo, de que o dia em que eles celebraram a Páscoa, o maná cessou. Querido, maná é para o deserto. Quando você sai do deserto e quando você conquista, o Senhor vai fazer você comer do melhor dessa terra. Amém? Às vezes a gente está equivocado e diz, não, eu vou viver do maná o resto da vida. Não, maná não é para você viver o resto da vida. O maná é quando você está sendo tratado, quando você está em tratamento. E Deus te ama tanto que ainda não deixa faltar. Mas, quando eles celebraram a Páscoa e obedeceram todas as etapas que Deus mandou, Deus falou, agora vocês estão prontos. Agora vocês não vão mais depender do maná. Agora vocês estão prontos para comer o melhor dessa terra. Para comer o fruto do que vocês mesmos produzirem. A conquista de vocês, essa terra que emana leite e mel. Vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Amém? E só para finalizar, que todo mundo já conhece, eles avançaram e derrubaram as muralhas de Jericó.
E a ordem de Deus qual foi? Que eles, durante 6 dias, dessem uma volta em volta da cidade. Todo mundo conhece isso, né? E em silêncio absoluto, somente os sacerdotes tocando as trombetas. Então, veja como Deus tortura os nossos inimigos. Lembra daquele inimigo que estava com o coração desmaiado? Naquele dia vinha... e sumia. E os caras, o que será que está acontecendo? Aí no outro dia, todo mundo já com medo. De novo, as trombetas passando, soando em volta da cidade. E todo mundo em silêncio. E só aquelas trombetas. E o povo dizendo, eles vieram de novo. Durante 6 dias esse povo foi torturado. 6 dias ouvindo isso. E aí no 7º dia Deus diz, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dar hoje mais 6 voltas. E na 7ª volta, todo mundo vai dar um grito de júbilo. Todo mundo vai gritar. E quando gritar, as muralhas vão cair. Alguém já viu uma coisa mais louca que essa? Fala aí. Tem algum engenheiro civil aqui? Não. Não, né? Qual é o tamanho do grito para derrubar uma muralha de 1 metro de largura? Tem que ser um grito, hein? E aí eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Eu quero dizer para você o seguinte, que para você conquistar aquilo que Deus tem para você, às vezes Deus vai mandar você fazer uma coisa doida. Normalmente Deus manda você fazer uma coisa doida. Uma coisa que talvez esteja contra os seus princípios. Talvez contra a tua postura, o teu bom nome, o zelar pelo teu nome. E talvez você vai falar assim, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? A tua reputação, como é que vai ficar? Né? A tua reputação não pode ir contra os projetos e os planos de Deus. O único nome que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação, é o nome do Senhor. E se às vezes o teu nome precisar ir para o lixo, desculpa o termo, para que você se enquadre e pule dentro, no centro do propósito de Deus, o teu nome vai para o lixo. Você que talvez era um homem ou uma mulher super conhecida, famosa, rica, milionário, sei lá o quê. Às vezes para você entrar dentro do propósito, o teu nome vai ter que sumir. Amém? E eu quero que você receba essa palavra e entenda isso. O cuidado é de Deus. Qualquer cuidado para mim e para você é demais. É demais. Qualquer cuidado para mim e para você, você perde o sono. E eu quero ministrar um louvor. Fica tranquilo que eu não vou cantar, embora eu esteja hoje, né, bem a caráter, paramentado como aqui do louvor. Mas eu pedi para o Vlad separar uma música para mim. Essa música, não sei quantos conhecem. É uma música da época que eu me converti. E eu ouvi essa música, e lá se vão aí talvez 27 anos, que eu me converti, que eu ouvi essa música. Então, se você ouvir essa música e conhecer, fica quieto, senão você vai denunciar a sua idade. Mas é uma música que falou muito comigo e fala sobre o cuidado de Deus. E antes de eu orar por você, pela tua casa, para que esse tempo de conquista se estabeleça sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, eu gostaria de ministrar esse louvor, que esse louvor sempre fala muito comigo. E eu já tenho ele lá no meu YouTube, como favorito, e quando a minha alma começa a querer falar, eu falo, toma alma, escuta essa aqui, ó. Vai escutar, fala que nem Davi, ó alma,
Engrandece ao Senhor aí, alma, sua sem vergonha. Porque a alma não quer engrandecer ao Senhor. Davi falava, alma, engrandece ao Senhor, viu? Ouve aí, não é? Ô Vlad, solta aí, Vlad. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos prostramos nesta manhã ante a Tua grandeza, a Tua bondade e a Tua santidade. Senhor, que amor é esse que é derramado sobre as nossas vidas? Somos gratos a Ti, Papai. Somos gratos a Ti, Espírito. Somos gratos a Ti, Jesus Cristo amado. Porque um dia o Teu amor nos alcançou de uma forma que a gente não consegue entender. E a manifestação do Teu amor veio sobre nós. E o Senhor é aquele Deus que nos chama, que nos capacita. E o Senhor diz que o nosso trabalho é descansar na Tua presença. Senhor, eu creio que todos nós aqui, nesta manhã, neste lugar, temos desafios, temos conquistas, temos lutas. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha como uma palavra rema, uma palavra viva sobre os nossos corações, o nosso espírito, para que a gente possa entender, Senhor, que é impossível que qualquer conquista seja estabelecida sem a presença do Senhor, sem que o Senhor vá à frente, sem que o Senhor nos sustente. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos esses desafios diante da Tua presença, Pai, e queremos sim conquistar, queremos sim, Senhor, avançar, queremos sim, Senhor, seguir adiante no chamamento do Senhor para as nossas vidas. Mas acima de tudo, Senhor, queremos nos aquietar na Tua presença, como um filho se sente seguro no colo do pai e da mãe. Nós queremos estar assim diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, tira toda correria, todo afã de resolver questões. Tira toda agitação da nossa alma, Senhor, em momentos em que nós precisamos estar atentos para ouvir o Teu Espírito. Não nos deixa, Senhor, enganados nem confundidos. Ó meu Deus, queremos em todo tempo confiar em Ti, sabendo que toda dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Sabendo que o amor que o Senhor tem por nós nos qualifica e nos capacita para estarmos no centro do Teu propósito e atingirmos aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Tantas promessas tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Cada uma das promessas, Senhor, que foi ministrada a cada um que está aqui presente nesta manhã, nós colocamos diante do Teu altar. E essas promessas se cumprirão, porque o Senhor não mente, porque o Senhor não é homem para mentir, e o Senhor não se arrepende, porque o Senhor não é filho do homem para se arrepender. Mas que essas promessas se cumpram e Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Entregamos tudo o que somos, tudo o que temos nas Tuas mãos, e declaramos que mais importante que tudo é poder, Senhor, se sentir seguro nas Tuas mãos. Graças Te damos pela bênção e o privilégio de termos o Senhor como nosso Pai, de termos o Senhor como um Deus forte e poderoso, que não está alheio a tudo que se passa nas nossas vidas, Pai. Engrandecido seja o Teu nome nesta manhã, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor, porque o único nome que não pode descer, que não pode diminuir, é o Teu, Senhor. Por isso receba toda adoração de lábios que confessam o Teu nome, de lábios que Te amam e que Te louvam. Nós Te amamos, Senhor, Te louvamos e agradecemos pela palavra nesta manhã, uma palavra de refrigério e de ação e de conquista. E nós não vamos ficar parados, Senhor. Nós vamos cumprir o chamamento do Senhor para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.